Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Ok. Então, olha só, pessoal. Aí, naquele material que eu coloquei para vocês, né? Aí, deixa eu pegar lá do início lá. Aí, a gente falou, né? Eu coloquei um pequeno histórico aqui da questão do pensamento evolutivo. Depois a gente falou um pouco de darwinismo, falamos dos tipos de seleção natural, já falamos sobre isso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, só que esses exemplos eu acabei não comentando com vocês. Resistência bacteriana, coloração de advertência, mimetismo. Mimetismo acho que eu nem coloquei aqui também, mas vou comentar. Melanismo. Não, tem. Camuflagem, mimetismo. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, deixa eu só mudar aqui o... Vou acrescentar aqui, peraí, rapidinho. Aqui. Vou botar mais um aqui para a gente comentar isso. Bom, vamos pegar aí, galera, esses exemplos que eu dei para vocês junto com esse material, tá? Que foi para vocês aí. Então, peguei e a gente falou de exemplos aí de seleção natural, e são exemplos, galera, que vale a pena comentar pela importância deles, inclusive em provas, tá? Inclusive em provas aí de Enem, ou quem tem pretensão de fazer prestar um vestibular em outro lugar, né, em outro estado. Então, alguns exemplos importantes de seleção natural que interferem, né, que tem uma ação direta aí do meio sobre o processo evolutivo, é a questão, por exemplo, dessa resistência bacteriana que eu coloquei no material de vocês. Só que a gente fala da resistência bacteriana, antibióticos, é importante a gente lembrar algumas diferenças que procariotos têm em relação aos eucariotos. Por exemplo, quem que pode falar para mim? Que diferença a gente DNA encontra? disperso no citoplasma. Beleza, sem núcleo organizado, DNA disperso no citoplasma, mais o quê? Aí vamos ressuscitar aí um primeiro ano de vocês, ok? E um pouco do terceiro, inclusive. E aí? Mais o quê? Eles têm poucas organelas de diversidade. Na verdade, nenhuma, né? Organela membranosa, nenhuma. A única organela que Só o aparece ribossoma, né? é só o ribossoma, exato. Boa, claro. Que não é uma organela membranosa, né? Que ela é feita de RNA, beleza? Ótimo. Só que aí, vamos voltar aqui ainda à questão do DNA, claro, que você tinha falado ali, né? Do ausência de núcleo ausência de núcleo organizado e tal. O DNA bacteriano, ele é um DNA que é circular, não é linear como ocorre nos eucariotos, e além disso, ele é não histônico. Ou seja, ele não apresenta aquelas proteínas estruturais, né? O que o DNA de eucarioto tem. Então, o DNA é circular e não histônico. Só que, além disso, tem uma questão que é o seguinte. No caso, não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês que o DNA eucarioto, só 90% dele é gene. Desculpa, só 10% dele é gene e 90% não é? Vocês lembram disso? Sim. E vocês lembram por que disso? Por que o nosso DNA... Aí eu já não sei, Enes. Ninguém consegue lembrar, não? Por que o nosso DNA, 90% dele não é gene? Porque a hipótese mais aceita, a teoria mais aceita, diz que seria um mecanismo de proteção contra mutações, né? Como mutação é um fenômeno aleatório, se ele acontece no meu DNA,
Se eu tenho 90% de DNA não codificante e só 10% de DNA codificante, é muito mais provável que ele aconteça no DNA não codificante. E isso nos protegeria de possíveis mutações deletérias, né? Mutações que poderiam causar danos às nossas células. No caso do DNA bacteriano, galera, não existe DNA não codificante. 100% do DNA bacteriano é DNA codificante. Ou seja, é DNA que corresponde a gene. Beleza? 100% do DNA bacteriano é DNA que corresponde a genes. Ora, se 100% do DNA bacteriano é codificante, isso significa que a taxa de mutações vai ser alta quando comparada com o eucarioto, concordam? Sim. Beleza? Então, todo mundo entendeu que a ocorrência de mutações em bactérias é mais comum do que a ocorrência de mutações em eucariotos. Por quê? Porque a maior parte do DNA eucarioto é não codificante, e no caso das bactérias, todo o DNA ele é codificador. Tranquilo até aqui? Beleza. Tranquilo. Então, a gente vai ter uma taxa de mutação mais elevada em procariotos por causa disso. Lembrando, mutações são fenômenos sempre aleatórios. Tá? Fenômeno então, é um fenômeno sempre aleatório. Que pode ser causado por razões diversas, mas não tem assim, mudou o DNA para isso. Né? Aí, lembrando que quando eu falo de mutação, a gente está falando de uma mutação gênica, né? Que é uma mudança na sequência de bases nitrogenadas. Aí, só para a gente relembrar aqui também rapidinho, essa mudança na sequência de bases, ela pode se dar de maneiras diferentes. Alguém consegue lembrar quais são? Por exemplo, a gente pode fazer uma mutação por substituição. Eu vou pegar uma base e vou trocar por outra base. Eu posso remover uma base, aí eu teria uma deleção. Ou eu poderia adicionar uma base, aí eu vou chamar de adição mesmo. Beleza? E vocês entendem que se eu mudo, se eu troco uma base, se eu acrescento uma base, se eu removo uma base, eu estou alterando a sequência dos códons, né? Dos códons que serão formados no RNA mensageiro correspondente, o que, em princípio, poderia implicar numa alteração da proteína gerada. Lembramos dessa historinha? Sim. Ou não? Sim. Todo mundo lembra disso? Beleza, então. Quem não lembrar, manifeste, beleza? Importante se manifestar, tá? Vou dar uma relembrada aí para o papo seguir. Bom, uma outra coisa importante aqui também é que a reprodução bacteriana ela é muito rápida, né? Já que, se vocês lembrarem, a reprodução bacteriana ela acontece por cisciparidade, que é uma bactéria se dividindo em duas. Fator, em termos de resultado, a cisciparidade lembra uma mitose. Só que também vamos lembrar que mitose e meiose são fenômenos exclusivamente eucariotos. Então, apesar da bactéria, né, de uma bactéria se dividir em duas no processo de cisciparidade, a gente não está falando de uma mitose, ok? Então, como eu não estou falando de uma mitose, eu não tenho aquele monte de evento que acontece durante uma mitose. Então, tem o DNA,
simplesmente o DNA é duplicado e depois a célula se divide em duas. Cada uma ficando com uma cópia daquele DNA circular no seu interior. Então, é um processo muito simples e, por ser muito simples, ele é muito rápido. Gira aí em torno de 10 minutos para acontecer. Só para nível de comparação, uma célula humana leva em média 24 horas para sofrer uma mitose. Uma célula bacteriana leva 10 minutos para se dividir em duas. Então, o processo reprodutivo é muito rápido. Aí, se você associa uma reprodução muito acelerada, DNA 100% codificante, o número de mutações que surge na população acaba sendo alta. Concordamos? Sim. Nenhuma perguntinha até agora. Beleza, lembra? Professor, por que é rápido? Porque, por duas razões. Uma, não sei se você lembra de mitose, né? Mitose tem a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, e cada uma dessas etapas tem uma sequência de eventos. Nada disso acontece na bactéria. É um processo muito mais rápido. A segunda situação é que, para que você divida uma célula, você tem que aumentar o seu conteúdo proteico. No caso da célula eucariótica, a síntese proteica ela acontece em duas etapas: a transcrição, que é a produção do RNA no núcleo, e a tradução, que é a construção da proteína em si no citoplasma. Aqui não. Aqui, tudo acontece simultaneamente. Transcrição e tradução são eventos simultâneos, o que torna a síntese proteica também muito rápida. Beleza? Então, por essas duas razões, uma bactéria dar origem a outra é um fenômeno muito rápido. Tranquilo? Deu para entender? Sim, sim. Beleza. Outra coisa que eu preciso te falar é que a mutação é a única forma de um alelo novo surgir na espécie, ok? Surgir naquela espécie X. Então, mutações são importantes nesse sentido, aparecer novas características que não havia na espécie, por exemplo. Então, se eu junto todos esses fatores, pessoal, você vai ter que uma colônia bacteriana ela consegue crescer muito rápido. Beleza? Ela consegue crescer muito rápido, a taxa de mutação é elevada. Aí, lembrando, pessoal, cisparidade é um tipo de clonagem, né? É um processo reprodutivo que é um tipo de clonagem. Mas como você tem uma eficácia muito grande, ou seja, muitos indivíduos aparecendo ao mesmo tempo, eventualmente, por meio de mutações, diferentes indivíduos vão se juntar aqui à população com caracteres que antes não apareciam em nenhum deles. Então, estão se multiplicando, igual estou mostrando aqui, mas em função do processo mutagênico, você pode ter que essa bactéria seja bolinha fechada ao invés de bolinha aberta, que essa bactéria seja laranjinha ao invés de azulzinha, e assim simultaneamente. Eventualmente, vão aparecer coisas diferentes na população, beleza? Mas aquela bactéria, aquela população está muito bem adaptada àquela determinada condição, verdade? E por isso que a maioria continua sendo bolinha branca, bolinha aberta. Mas aí o que pode acontecer? Quando você coloca um novo fator envolvido, que antes não estava, e nesse caso eu me refiro aos antibióticos. Um minutinho só. Aí vamos supor que eu venho aqui e coloco um fator evolutivo novo, que no caso é o antibiótico X.
Aí esse antibiótico X, o que ele pode fazer? Ele pode matar a maioria das bactérias, mas favorecer aquela bactéria que era bolinha azul fechada, por exemplo. Então, ó, a maioria das bactérias bolinhas brancas morrem, e aí a bolinha azul fechada agora, que está numa condição mais favorável de tolerância àquele antibiótico, ela se torna o fenótipo majoritário. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? O antibiótico ele está induzindo a mutação? Não. Não. Na prática, o que o antibiótico está fazendo? Tá matando essa Seria bactéria. tipo. Tipo, Tá induzindo, eu acho que é a seleção natural ali ele nesse está caso, né? induzindo a seleção de um fenótipo mais apto àquela nova condição. Ou seja, ele está matando as que não são aptas, certo? E permitindo que aquelas mutantes que são tolerantes sobrevivam. Belezinha? Então, o antibiótico ele foi, nesse caso, um fator de seleção. Como fomos nós que fizemos, aí você vai ter, na prática, um processo de seleção artificial, selecionando aquela mutação mais apta, mais, digamos assim, mais tolerante àquela novidade ambiental, que no caso foi o antibiótico. Belezinha? Professor, Ah, uma pergunta. Você disse que esse processo de seleção natural ocorre em um tempo grande, certo? Demora 1000 anos, não sei, tanto assim. para o eucarioto. Então, aí seria Aqui num tempo menor. porque a gente está falando de procariontes, Entendi. entendeu? Que a gente está falando de procariontes. Aí, esse processo em procariontes, ele acaba ficando muito mais rápido, porque a taxa de mutação é elevada e a taxa reprodutiva é elevada. Tudo bem? Tudo Então, certo. galera, deixando claro que o antibiótico ele foi um fator de seleção. Ele não foi um fator de indução, ok? Ele foi um fator de seleção da mutação. Então, ele selecionou aquilo que já existia. Ele não estimulou o surgimento de nada. Suave? Suave. Beleza. E aí, galera, vem um problema. Né? Qual é o problema? No Brasil, no Brasil, assim, né? No Brasil em particular, mas em outras partes do mundo também, a gente tem um mau uso, ou pelo menos tínhamos, um uso indevido de antibióticos. Numa escala grande, tá? Até, acho que 2012, se eu não me engano, ou 2010, sei lá. É recente. Nós podíamos adquirir antibióticos em qualquer farmácia sem a retenção de receita médica. Aí, de 2010, 2011, 2009 para cá, nós passamos a só comprar, a ter uma limitação no consumo, né? A gente só passou a comprar antibiótico com retenção de receita. A Anvisa determinou isso nessa data, né? E essa medida, galera, ela teve qual objetivo? Ela teve o objetivo de frear a seleção de cepas bacterianas tolerantes. Por quê? Do jeito que nós íamos, a gente estava selecionando muito mais linhagens bacterianas tolerantes diferentes do que novos antibióticos eram produzidos. Aliás, galera, arrumar um novo antibiótico não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, inclusive. Beleza? E aí, por que a gente fez isso? Né? Qual foi o resultado disso? Nós produzimos muitas linhagens bacterianas
tolerantes. Lembra quando a gente fala de fulaninho contraiu uma infecção hospitalar. Uma infecção hospitalar, pessoal, nada mais é do que uma infecção por uma bactéria tolerante a algum determinado antibiótico. Beleza? Beleza. Por exemplo, né? E aí, o resultado, em função disso, né, foi você fazer a restrição. A consequência desse uso indevido foi a restrição. A restrição de comércio. Ora, e o que seria esse uso indevido, pessoal? Por exemplo, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu tenho uma infecção de garganta. Uma amidalite, por exemplo, bacteriana. Aí eu vou lá e compro um antibiótico. Normalmente, quando o médico te receita um tratamento à base de antibióticos, ele pede para você usar quanto tempo? Eu não sei não. Uma semana, eu acho. 7 dias, 10 dias, né? 15 dias. Mas o mais comum são 10 dias. Só que quando você tem uma amidalite, galera, vamos botar assim, ó, o início do tratamento, né? Vamos botar dia 1, dia 10. Se você começou o tratamento aqui, você está com amidalite, sua amígdala está inchadona, você está lá com dificuldade para engolir, aquele negócio desconfortável, etc. e tal. Quando você chega ali, no 5º dia do tratamento, sua amígdala está inchada ainda? Não. Ela já desinchou. Aí o cara fala assim, você já desinchou, já sarou. Se já sarou, eu paro de usar o antibiótico. Só que o que aconteceu é que nesse período aqui, o que o antibiótico fez? Ele provocou a morte das bactérias sensíveis, que era a maioria. Porque não vai ser uma bactéria só que vai causar a doença, certo, galera? É um monte, né? Então, das bactérias sensíveis, que era a maioria, beleza? Que era a maioria. E como era a maioria, a infecção regride. As amígdalas desincham. E aí, pessoal, é necessário que o tratamento seja continuado por mais um tempo para garantir o quê? Para garantir a morte das bactérias tolerantes. Mesmo que eu não tenha os sintomas. Porque se eu não fizer isso, eu selecionei as bactérias tolerantes. E uma vez selecionadas, elas vão sobrar, eu parei de tomar um remédio, né? Elas vão sobrar e elas vão ficar se reproduzindo entre elas, apenas entre elas. E aí, a quantidade de bactérias tolerantes daquela população, ela passa a ser a maioria. E como ela passa a ser a maioria, a inflamação na amígdala ressurge, aí o cara vai pegar aquele resto de antibiótico para usar, esse antibiótico não vai ter efeito, porque você já selecionou uma linhagem tolerante àquele antibiótico específico. Aí você tem que fazer uso de um segundo antibiótico, um princípio diferente, para que você consiga controlar aquela infecção. Tudo bem? Fez sentido? Entendi, interessante. Tranquilo. Beleza? Então, por isso que houve uma restrição nos antibióticos. Porque aí, como as pessoas estavam tomando sem a devida... sem o tempo ideal que o médico receitaria, eles acabam selecionando bactérias. Inclusive, galera, por exemplo, assim, nós vivemos um período de pandemia viral. Muitos infectologistas, gente, eles defendem a ideia de que a gente vai ter, em algum momento, uma pandemia bacteriana.
E quando tivermos uma pandemia bacteriana, galera, aí essa vai dar ruim. Vai dar muito mais ruim do que o Covid, por exemplo. Do que essas infecções virais, tá? Vai dar muito mais ruim. Por quê? Porque no caso da bactéria, no caso do vírus, é o nosso organismo que resolve, né? Como regra geral. No caso da bactéria, não. No caso da bactéria, nosso organismo não resolve. É o antibiótico. E para vocês terem uma ideia, gente, por exemplo, assim, quando você tem um quadro infeccioso que é muito comum, assim, vira e mexe, você tem amidalite, por exemplo. Chega um momento que o médico começa a tratar com o quê? Quando você tem uso recorrente de inflamação, quando você tem a ocorrência frequente de inflamações, geralmente o médico faz uso daquela... Como é que é o nome que aplica no glúteo? Nossa, tá o nome agora na cabeça, esqueci. Que todo mundo... Bezetacil. Bezetacil? Isso, bezetacil. Essa dói em eles. Nossa Pois é. Senhora. Eu nunca tomei, graças a Também Deus. não, nunca tomei não. Eu nunca tomei, não. Mas todo mundo fala que dói muito. Então, a bezetacil, o que a bezetacil é? A bezetacil é a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto na humanidade. E, por incrível que pareça, ainda é o nosso limite no tratamento bacteriano. Quando a bezetacil não funciona, galera, é tipo assim, já pode fazer o testamentozinho, porque a chance de você virar estrelinha é grande. Credo eles. Tô falando sério. Então, assim, o que assusta é que o nosso principal antibiótico ainda é a penicilina, que foi o primeiro, mais antigo. A maioria dos novos antibióticos, na verdade, são feitos com a molécula da própria penicilina. Você altera um pouquinho a molécula da penicilina para que a bactéria não seja tolerante a ele, vamos dizer assim. Beleza? Então, a grande questão é, os infectologistas dizem que não é se vai rolar, né? É que vai rolar. Eles não sabem quando, mas é muito provável que aconteça uma infecção bacteriana e essa, de fato, mate um número considerável de pessoas, tá? Justamente por a gente não conseguir eliminar a bactéria como a gente consegue fazer com o vírus, por exemplo, a maioria, pelo menos. Deu para entender? Deu. Perguntinhas? Deu sim. Nada? Mas como é que funciona o antibiótico, tipo, no corpo? Boa pergunta. Vamos fazer uma observação aqui. Nós temos, assim, a grosso modo, nós temos 2 tipos de antibióticos, Clara. Enquanto ação, né? Vamos dizer assim. Nós temos os antibióticos que são bactericidas. E nós temos os antibióticos que são bacteriostáticos. Aí, o como ele vai agir depende de quem é o antibiótico, beleza? Mas assim, só para entender, por exemplo, assim, ó, o antibiótico bactericida, ele impede uma das ações, né? Como eu falei, tem maneiras diferentes, tá? Uma das ações é impedir. Lembra que bactéria tem parede celular? Sim. Beleza. Então, ele impede a formação da parede celular. Se ele impede a formação da parede celular, qual é a consequência para a célula bacteriana? Qual é a função da parede celular? Ela meio que perde resistência, tipo, fica mais fraca. Então, mas assim, a parede celular, ela tem uma função estrutural. Se a bactéria não consegue fazer a parede celular, a bactéria começa a ganhar água por osmose e ela começa a ficar túrgida, inchar. Até que chega um momento que a membrana rompe. Aí a bactéria morre. Entendeu a lógica? A bactéria perdeu a parede. Por exemplo, a bactéria não recebe água em excesso por osmose por causa da parede, que não deixa. Mas se eu tiro a parede, ela começa a ganhar água em excesso, fica túrgida e rompe a membrana e morre. Um exemplo de ação de antibiótico bactericida, tá?
Alguns antibióticos bactericidas, eles atuam diretamente na membrana, deixando a membrana mais permeável a diferentes substâncias, e da mesma forma que a membrana está mais permeável para a entrada da substância, ela também está mais permeável à saída de substâncias da célula, que também acaba matando a célula. Beleza? E o bacteriostático, ele impede que a bactéria se reproduza. Como a bactéria vive pouco, se ela não se reproduzir, morreu, acabou. Né? Por exemplo, inibindo, é um exemplo, tá? Inibe a síntese proteica. Então, se a bactéria não está conseguindo sintetizar proteínas, ela não consegue se dividir, ela não consegue se reproduzir. E aí, daqui a pouco, todas morrem e acabou a história. Beleza? Então, 2 exemplos aí de ação de antibióticos, um bactericida e outro bacteriostático. Então, bactericida mata, vou botar aqui mata a bactéria, e o bacteriostático inibe a reprodução. Ok? Ok. Beleza. Ok. Beleza, então. Então, aqui em relação à questão bacteriana, né? Aí, qual foi o outro que a gente viu lá? Acho que era do mimetismo, né? Vamos botar aqui um outro. Chamei aqui de A. Chama de B. Pessoal, e mimetismo e camuflagem? Camuflagem é tranquilo, né? E o fenômeno do mimetismo, a gente sabe o que é? Não. Não sabemos? Então, olha só. Vamos pegar a camuflagem, que é mais tranquilo. Quando o organismo se camufla, pessoal, qual é o objetivo? Se esconder, disfarçar. Não ser visto. É isso. Não é isso? O objetivo na camuflagem é não ser visto. Aí tem 2 maneiras de o organismo não ser visto. Quais são? Vai, galera, rápido. Eu quero me esconder, como é que eu faço? Que artifício eu posso usar? Uai. Não Cor. sei. Você se esconde em algum lugar. Se esconde. É parecido com o lugar no que você tá. buraco. Entra no Isso buraco. aí. Ó, a gente vai usar na camuflagem cor e forma. Aí, pessoal, só lembrar que quando eu falo que o objetivo é não ser visto, isso interessa tanto à presa quanto ao predador, concordam? Sim. É Sim. útil nos 2 casos, né? É útil para quem quer se esconder do predador, quem não vai ser caçado, e é útil para o predador porque facilita a caça dele, né? Então, vale para os 2. Aí, por exemplo, você vai ter um caso clássico de camuflagem por cor, pessoal. Fala para mim aí. Caso clássico. Camaleão? Camaleão. Camaleão. Beleza. Camaleão é um caso clássico, tá? Muda de cor, passa despercebido no ambiente, ok? E um caso clássico de se esconder usando a forma? É aquele bicho que parece um graveto? Polvo é cor. O bicho pau. Por exemplo.
O polvo, ele usa a cor, beleza? Para poder se camuflar. E o bicho-pau usa a cor. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, só para a gente... Camuflagem Ô, professor, animal. Oi. e aquele negócio lá, acho que eu ouvi em algum lugar de falar que povo consegue imitar, acho que 15 animais diferentes, não seria forma isso? Imitar animais diferentes? Não é imitar, mas tipo, assumir a forma, não sei, pra tentar enganar alguma presa ou predador. Cara, acho que não. Não sei, que eu ouvi isso aí em algum lugar, eu fiquei na dúvida. Não, acho que não. Não que eu saiba, pelo menos, assim. Assim, o polvo, ele consegue mudar de cor. E ao mudar de cor, ele se mescla, né, ao ambiente ali e passa a não ser visto. E aqui, ó, quer ver, ó? Olha isso aqui, que maneiro esse inseto aqui. Olha só, dois insetos que estão usando a forma, um parece um graveto, passa batido, né? Outro parece uma folha, passa batido, ou simplesmente o animal usa a coloração para passar despercebido. Em alguns casos, até é difícil de você reconhecer ali, né? De você Cavalo reconhecer. marinho é um, professor? Alguns são. Ah, Alguns são. Tem aquele mini cavalo marinho, não sei se você já viu, que ele fica no meio de colônia de alga. Deixa eu ver se eu acho que é mini cavalo marinho, quer ver? Aqui, ó, que ele fica no meio de uma alga, você nem consegue reconhecer o bicho. E esse cavalo marinho é top. Top. Ele levou ao extremo a ideia da camuflagem. Vocês conseguem ver o cavalo marinho aí? É esse aí do meio, né? É porque destacou na foto, né? Mas Olha, não tá dá pra vendo? perceber, não. Você só tem um cavalo marinho aqui, o resto tudo é alga. Então, ele imita muito bem a alga e acaba passando despercebido. Tá certo? Seja pela cor, pela forma. Então, isso é que a gente chama de camuflagem. Então, a ideia do camuflagem é não ser visto, tá? Já a ideia do mimetismo é o contrário. Ele quer ser visto. Mas ele quer ser visto como algo que ele não é. O nome mimetismo, ele vem de mímico. Ok? Então, ele quer ser visto, quem camufla, não, né? Mas quem mimetiza quer ser visto como algo que não é. Beleza? Então, nesse caso aqui, galera, a gente vai envolver sempre o mímico, que é quem imita, e o modelo, que é a espécie imitada. Nesse caso aqui, pessoal, qual é o exemplo clássico que vocês conhecem? Aquele da cobra coral. Cobra A coral, coral, isso, Professor, exatamente. só por curiosidade, tem outro além da cobra coral que eu nunca Tem ouvi falar. vários. Vou pegar aqui alguns aqui. Coral verdadeira e falsa coral. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, aqui, ó, você tem uma coral falsa e uma coral verdadeira, por exemplo. Depois eu vou pegar mais exemplos aqui.
Vocês conseguem me dizer quem é quem? Eu acho que a verdadeira é da direita. Por que você acha isso? Tá mais bonita, né? Bom argumento, tá mais bonita, foi um excelente argumento. Alguém consegue me dizer e argumentar? Mas você tem razão, essa aqui é a verdadeira mesmo. Você chutou, mas chutou bem. E essa aqui é a falsa. Tem algumas maneiras a gente perceber isso, tá? Uma das maneiras é que a cobra coral verdadeira, ela vai ter, em cada conjuntinho desses anéis que ela tem, ela vai ter 1 ou 3 anéis negros. Você tá vendo? Cada conjuntinho, nesse caso aqui, ó, tem um anel negro. Então, nesse caso, é 1 ou 3. Para ser a verdadeira, é 1 ou 3. Para cada conjunto, beleza? Para cada conjunto. Então, é fácil de ver. Então, 1 ou 3 anéis negros identificam uma coral verdadeira. Já na coral falsa, tá vendo aqui, ó? Tem 2, tá vendo? Isso é um jeito de ver. O outro jeito de ver, não sei se vocês conseguem ver daí, é que o anel aqui está incompleto, ó. Consegue ver isso? Sei. Esse anel incompleto também é uma característica típica de falsa coral. A falsa Então, também é venenosa ou não? não. Só a verdadeira mesmo, tá? Aí você estava querendo ver outros exemplos, ó. Isso aqui, lembra de aposematismo? Lembra desse nome? Não. Também não? Do nome, sim, mas o Aposematismo? Aposematismo, Tentei no material, botei aí também. Olha só, quando você pega isso que o animal tem aí, ó, essa coloração que o animal tem, que a própria coral tem, a gente chama de aposematismo, ou de coloração aposemática, que é uma coloração de advertência, tá? Esse aposematismo, ele pode significar duas coisas. Que o animal é venenoso, é o caso da coral, né? Já estou acabando, tá? Aposematismo. Que é o caso da coral, essa coloração é o preto, o laranja, o vermelho, o amarelo, tá? O azul. Então, essa coloração diz que o animal ele é venenoso ou impalatável. Então, ele mostra toxicidade ou impalatabilidade. Impalatabilidade, que é o gosto ruim. Então, é tipo um aviso, ó, predador, não é uma boa ideia me comer não, beleza? Aí você vê aqui, ó, a monarca é uma borboleta super famosa, que faz uma migração grande da América do Norte para a América Central, não sei o quê, e ela é um inseto impalatável. Ele é um inseto de sabor muito ruim, então os predadores evitam. A vice-rei, ela imita a monarca. Ela é totalmente palatável, mímico, ela é totalmente palatável, então poderia ser predada, mas não é porque ela imita a monarca, o padrão da monarca. Outro exemplo de mimetismo. Beleza? E aí, tem outros aqui, quer ver? Ó, por exemplo, isso aqui é uma lagarta que lembra uma cobra, por exemplo. Você tem moscas que imitam aranhas, que imitam vespas, e por aí vai. Tem vários exemplos disso. Depois eu coloco mais na próxima aula, senão vai esticar muito. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza, Lourenço? Aí, você que tinha Beleza. perguntado. Aí vamos parar aqui. Na próxima aula a gente continua.